A lição anterior nos mostrou os benefícios de uma redução de sal para a saúde humana, mas esta lição pretende explicar a bela e triste história do abençoado pão caseiro. Conheça a importância que os cereais têm para a dieta humana e por que, recentemente, eles têm mudado de posição de amigos da humanidade para inimigos da saúde do homem pós-moderno. Bem, a verdade não está no cereal em si, mas sim na maneira como o homem tem manipulado os grãos de cereal desde o século XIX. A culpa está no próprio manejo escolhido. Os principais cereais que alimentaram a humanidade nos 4 cantos da terra são o trigo, o milho e o arroz. Outros cereais têm participação na dieta humana, mas não com essa importância, como a aveia, o sorgo, a cevada e o centeio. No entanto, o mais importante cereal para a humanidade como um todo pode-se dizer que foi e ainda é o trigo. O pão é mencionado no Alcorão, nos livros antigos e até mesmo na Bíblia. A expressão pão de cada dia foi extraída diretamente da oração de Jesus Cristo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Os arqueólogos que faziam escavações na região próxima a um lago suíço encontraram grãos de trigo e centeio com milhares de anos de idade. Os romanos aperfeiçoaram um moinho rotativo para transformar trigo em farinha. Na época de Cristo, Roma já possuía mais de 300 padarias e legiões romanas espalharam o trigo por todo o império. Naquela época, já havia um processo de moagem relativamente avançado, pois o trigo era moído 2 vezes e peneirado através de um tecido de seda. O resultado ainda era uma farinha amarelada de textura irregular e salpicada de germe e farelo. Desde aquela época, a humanidade sonhava com um pão bonito que fosse branco sem o indesejável farelo. Na segunda metade do século XIX, houve grandes mudanças no processo de moagem de farinha. Um inventor americano chamado Edmund Lacroix melhorou o processo de moagem com um purificador para separar o farelo e o germe das partículas que formam a farinha branca de textura fina. Desde então, a industrialização se encarregou de divulgar os belíssimos pães brancos para as classes menos favorecidas. Com a queda do custo da produção, agora todas as pessoas poderiam obter pão branco para comer. Durante a Idade Média e grande parte da Idade Moderna, o pão branco era o preferido dos ricos, enquanto os pobres comiam pão escuro, feito de grão integral, mas mal imaginavam aquelas pessoas que eram muito felizes por comê-lo. O pão medieval era muito semelhante ao pão integral que conhecemos hoje. De acordo com fontes históricas, o sabor era muito parecido com o do pão integral moderno, quando feito a partir de farinha integral pura. Infelizmente, poucas receitas de pão medieval sobreviveram à passagem do tempo. Pode presumir-se que, como o pão era um componente corriqueiro da dieta medieval, não se julgou necessário incluí-lo em livros de receita. Camponeses medievais comiam pães de centeio ou cevada, que eram de cor escura, cuja farinha era grossa. Centeio e cevada, quando moídos, poderiam conter pedaços de casca de árvore, sujeira ou outro enchimento, que misturados conferiam essa cor marrom mais escura. Em resposta a isso, uma farinha branca, mas não como a de hoje, e seu pão branco resultante foram desenvolvidos como uma forma de os ricos se sentirem seguros quanto ao pão que comiam. Um artigo superior, livre de contaminantes. Essa mentalidade persiste em muitas pessoas até hoje, que sentem que o pão branco é mais gratificante, mais saboroso ou mais exclusivo do que o pão com aparência natural mais escura. No entanto, na maioria das sociedades ocidentais, desde o final do século XX, o pão integral tem crescido em popularidade por ter valor nutricional muito superior, enquanto o pão branco tem sido associado à ignorância dos valores nutricionais. Acompanhe alguns detalhes interessantes. O primeiro deles, os cereais integrais contêm farelo e fibra, que atrasam a digestão do amido e o que resulta em um fluxo lento de açúcar para o sangue, em vez de causar aumentos súbitos, o que pode contribuir para a grande incidência de obesidade e diabetes. O segundo ponto, as fibras ajudam a reduzir o colesterol e aumentam o volume do bolo fecal, produzindo movimento através do trato digestivo. No terceiro ponto, fitoestrógenos, que são estrógenos ou hormônios vegetais que imitam certos hormônios humanos, especialmente o estrogênio, que é o hormônio feminino, e minerais essenciais como magnésio, selênio e cobre encontrados em grãos integrais, podem proteger o organismo contra muitos tipos de câncer. A invenção dos moinhos industriais, com rolos de aço inoxidável no final do século XIX, mudaram o processamento de grãos. A moagem
arranca o farelo e o germe, facilitando a mastigação e a digestão do grão. Mas esses grãos altamente processados têm uma qualidade nutricional péssima. A farinha refinada cria pães macios, leves e arejados. Cria produtos de pastelaria fantásticos, mas o processo de beneficiamento destrói mais da metade das vitaminas do complexo B presentes no trigo, bem como 90% da vitamina E e praticamente toda a fibra. Os benefícios que o trigo pode dar à sua saúde dependem inteiramente da forma que você decidir comê-lo. Esses benefícios serão poucos se você selecionar trigo que recebeu tratamento padrão no Brasil, incluindo pães, macarrão e massas, e assados como biscoitos. Isso significa que 40% do trigo original foram removidos e sobraram apenas 60%. Infelizmente, os 40% que foram retirados incluem farelo e germe do grão, exatamente as partes mais ricas em nutrientes. No processo de beneficiamento, perderam-se mais da metade das vitaminas B1, B2, B3, vitaminas E, ácido fólico, cálcio, fósforo, zinco, cobre, ferro e fibra. Desde 1941, as leis dos Estados Unidos e mais recentemente no Brasil têm exigido o enriquecimento da farinha de trigo processada com vitaminas B1, B2, B3 e ferro, por causa dos problemas criados pela extração dos 40% dos grãos. Agora uma pergunta importante. Por que é preciso enriquecer uma farinha que originalmente era muito mais rica do que depois de ter sido enriquecida? Isso simplesmente não faz nenhum sentido. Se você selecionar produtos 100% integrais, o farelo e o germe do trigo permanecerão em suas refeições e os benefícios para a sua saúde serão impressionantes. Nesta lição, você notou que a história do pão tem muitas partes tristes e que o moderno pão branco pode causar muito mais estragos do que as aparências indicam. Mas na próxima aula, você terá um encontro com o queridinho das mesas brasileiras, o arroz. Tenho certeza que você curte um belo arroz branco, soltinho, quentinho, feito com aquele alho especial da vovó ou da mamãe. Que surpresas ruins o bom e velho arroz poderia trazer para nós. Tenho certeza que eu vou te encontrar na próxima aula. Até lá!